Olá, queridos. Bom dia. Graça e paz, amém? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um momento com a palavra. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade, não é? Todos os dias o Senhor nos concede, né? Estar aí entrando na sua casa, onde quer que você se encontre nesse momento, esteja me assistindo, me vendo, me ouvindo. Então é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? Então, nós temos estudado sobre fé, temos estudado sobre comportamento, temos estudado sobre o que a palavra de Deus nos mostra, né, queridos? Por que eu falo fé e comportamento? Porque fé é um comportamento, amém? Fé é um comportamento, é uma ação, é uma atitude. Amém? Então, nos vídeos anteriores eu comecei a falar sobre fé. O nosso texto base, né, que temos meditado na palavra de Deus é Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Jesus está num barco juntamente com seus discípulos e uma tempestade se levanta e Jesus faz uma pergunta para eles: como é que vocês ainda não têm fé? Amém? Então, antes de nós darmos início à ministração propriamente dita, eu quero pedir a você, quero lembrar a você de não deixar de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, seus contatos, suas redes sociais, amém? Faça isso que você vai estar muito nos ajudando, amém? A estar divulgando a palavra, estar compartilhando a palavra com todas as pessoas, amém? Então, muito obrigado, se você assim já fez, e sem mais delongas, vamos ao texto e vamos à palavra do Senhor, amém? Então, a Bíblia diz, eu vou mandar para vocês aí. Vocês já me ouviram falar muito sobre esse texto, mas eu pergunto a você: você já leu? Já meditou na palavra de Deus? Já pegou a sua Bíblia e leu esse texto? Amém? Se você não leu, querido, faça isso. Amém? Peço que você faça, porque o Espírito, à medida que nós nos expomos à palavra, o Espírito ele tem a oportunidade de nos mostrar coisas, de nos falar a respeito de coisas. Amém? Então, depois que Jesus ele repreende o vento e o mar e acontece a bonança, né? Fez-se grande bonança, como diz a palavra no versículo 39. Amém? Fez grande bonança. Se você por acaso não tem essa bonança na sua vida, essa tranquilidade, eu digo, não é, é possível. Não é? O Senhor ele deseja fazer isso em nossas vidas. Não é fazer com que as tempestades, as turbulências, não é da vontade dele. Não é a vontade dele. A vontade dele é essa aqui, ó, a bonança, é a paz, é a tranquilidade. Amém? Então, essa é a vontade dele. E isso ele pode e deseja fazer em nós. Ele deseja proporcionar isso em nossas vidas, essa bonança. Então, se você ainda não permitiu que o Senhor faça isso, eu aconselho a você abrir o seu coração. Amém? Porque é a vontade dele e eu digo, só ele pode proporcionar isso. Só ele, quando eu digo ele, eu estou me referindo ao que ele diz, a palavra dele. Somente a palavra dele, porque a Bíblia diz que ele repreendeu. Ele falou com o vento, ele falou com a água, ele falou com o mar. Amém? Então ele fala. Amém? E é a palavra dele que proporciona tudo isso. Amém? E a Bíblia diz, não é? Ele faz uma pergunta, e esse é o tema que nós temos abordado nesse momento. Como é que vocês ainda não têm fé? Amém? Como é ainda que vocês não têm fé? Amém? Temos falado sobre fé, sobre a importância da fé em nossas vidas. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre, não é, como a fé vem. E nesse eu quero iniciar, falar sobre o que é fé, não é? Para poder ter fé, eu preciso saber o que é fé, amém? Eu posso às vezes até me confundir em pensar que uma coisa é fé sem que ela realmente seja. Eu posso estar enganado. Eu posso até confundir fé com esperança.
não é? Porque quando eu não sei o que fé é, eu posso até achar que a esperança é fé. Eu posso achar que desejo é fé. E eu não posso ter dúvidas a esse respeito. Amém? E Jesus pergunta, como é que vocês não têm fé? Então eu preciso saber o que fé é para que eu possa perceber na minha vida e dizer, pô, eu preciso atentar, não é? E fazer por onde a fé esteja presente na minha vida, né? E Jesus pergunta, como é que vocês não têm fé? Então, fé se tem, fé se alcança, fé não é se recebe. E os vídeos anteriores eu falei sobre isso. Então, o que eu quero dizer é, está na minha responsabilidade ter fé ou não, né? É o nosso papel ter fé ou não ter fé. Cabe a mim e a você. Amém? É o nosso trabalho. Então, se eu não tenho fé, aí não é culpa de fulano, de Beltrano, não é culpa nem da tempestade. Ah, também uma tempestade dessa, como é que você pode esperar que eu tenha fé diante de um problema desse? Não, a fé é exatamente o que vai nos sustentar no meio do problema, no meio da tempestade, porque Jesus pergunta sobre fé no meio de uma tempestade. No meio, o contexto era um problema muito grande. E Jesus diz, cadê a fé de vocês? Porque a fé, ela é necessária, ela é fundamental. E é isso mesmo que é importante você entender, que a fé, a Bíblia diz que a fé é um fundamento. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ver outros textos. Eu quero começar, queridos, mostrando para vocês o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, onde realmente eu sei que esse texto não é novidade para algumas pessoas, mas eu quero, não é, só relembrar você o que a Bíblia diz. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz, amados, que sem fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso entender o que é fé, eu preciso compreender como a fé funciona, para que eu possa viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, ou viverá por sua fé. Então, se existe algo que eu preciso entender, é sobre fé. E o que a fé ela é? Amém, querido? A Bíblia diz aqui nesse mesmo texto de Hebreus, no capítulo 11, amém? Eu não posso, querido, dizer que algo, por exemplo, eu posso querer dizer que fé é uma coisa que a Bíblia não diz, amém? A Bíblia, ela é, ou seja, se Deus espera de mim e de você fé, então Ele é que realmente vai nos mostrar o que fé ela é. Amém? Deixa eu alterar minha foto aqui para ficar melhor para vocês. Pronto, ficou melhor. A Bíblia diz que fé é certeza. Amém? Fé é certeza de coisas que eu espero. Fé é convicção, a convicção de fatos que eu não vejo. Então, eu não vejo coisas, mas mesmo assim eu estou convicto. Mas eu tenho também certeza de coisas que eu ainda espero. Você percebe? Eu falei até a diferença de fé e muitas pessoas confundem fé com esperança. Amém? Por quê? Esperança está ligada ao futuro. Amém? A esperança está ligada ao meu futuro. Mas a fé, ela traz substância, certeza àquilo que está no meu futuro. Fé, amém? Ela traz certeza, convicção a coisas que estão no meu futuro e que eu ainda não vejo. Então, alguém pode dizer o seguinte, como eu posso ter certeza de coisas que eu nem sei, não é? Que estão no meu amanhã. Pronto. A fé, ela é esse poder, né? Porque fé, ela é exatamente algo que opera em nós, é a palavra de Deus. Fé é o resultado da palavra de Deus em nosso coração. Amém? Fé é quando eu e você damos atenção, ouvidos ao que a palavra de Deus diz. E quando nós damos essa atenção devida, essa palavra produz algo em nós e que a Bíblia chama de fé. Por exemplo,
A Bíblia diz no início de tudo que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas. E Deus disse. E quando Deus disse, coisas aconteceram no natural. Coisas começaram a surgir no natural. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento, haja animais, haja separação, haja... Deus começou a falar e as coisas começaram a existir. Então, a palavra de Deus trouxe realidade. A palavra de Deus trouxe, vamos dizer o seguinte, tornou real algo no natural. Pronto, fé é isso. Quando uma pessoa ela não tem convicção, uma pessoa que é cheia de dúvidas, uma pessoa que é cheia de medo, uma pessoa que vive na incerteza, isso é comum aos seres humanos. Mas quando essa pessoa ela começa a ouvir a palavra, ela começa a dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Querido, essa palavra, amém? A palavra de Deus, ela muda a condição do coração dessa pessoa. E essa pessoa que era cheia de dúvida, cheia de incerteza, cheia de, sabe, vivia todo o tempo na dúvida, na incerteza, não sei de nada, não sei o que vai acontecer, cheia de medo. Pronto, a palavra tem o poder de exatamente fazer isso, de trazer algo novo ao coração das pessoas. Então, fé, nada mais fé, se eu fosse dizer o que fé vamos dizer assim, é o produto da palavra de Deus. Deus disse antes, haja luz, e houve luz. Deus hoje, por exemplo, ele fala, por exemplo, sobre paz, mas sobre a vida de uma pessoa que acolhe essa palavra, então essa pessoa que não tinha paz, ela começa a desfrutar de paz. Uma pessoa que não tinha saúde, ela começa a desfrutar de saúde. Por quê? Porque a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Viva e eficaz. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, querido? Deixa eu colocar para você, eu estou citando para você, mas depois nós retornaremos para cá. Hebreus no capítulo 4, né? Nós já estamos em Hebreus, mas eu vou abrir agora no capítulo 4, amém? No versículo 12. Glória a Deus. Deixa eu colocar para você aí, que a minha foto está na frente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de quem, querido? A palavra de Deus. Ela não é morta, não é um livro. Jesus, ele fala no Evangelho de João, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a palavra de Deus não é a letra, não é? Porque por trás dessa letra, por trás dessa letra que nós conhecemos, né, que é o livro propriamente dito, existe, não é, o Espírito Santo de Deus que vivifica cada palavra dessa. Então, quando eu dou ouvidos, dou atenção ao que está escrito, essa palavra, não é, sendo vivificada pelo Espírito, não é? O que acontece? Ela produz coisas em mim, uma delas é fé, que é exatamente, voltando ao texto de Hebreus, no capítulo 11, oh glória a Deus. Fé é certeza, amém? E fé é convicção. Fala comigo, fé é certeza e fé é convicção. Amém? Olha só, eu vou colocar outras versões para você poder acompanhar e ver, não é? Deixa eu colocar aqui numa versão chamada NVI, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então você espera por coisas, não é? Mas como está no seu futuro, você espera por coisas, então é muito natural e dizer o seguinte, se está no meu futuro, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não é? Lembrando do texto que nós temos como base, né? Jesus na travessia, ou seja, você pode dizer o seguinte, pode ser que eu chegue no outro lado, pode ser que não. Então tempestades podem se levantar, situações podem se levantar, pode ser que eu chegue, pode ser que não. Isso é comum, mas a fé, ela te dá convicção de que você vai chegar no outro lado. Você está entendendo? Não é uma convicção que você cria, querido. A fé é o resultado da palavra de Deus no seu coração. Essa convicção, ela vai nascer, não é? Ela vai surgir dentro de você.
né? Essa convicção ela vai crescer dentro de você. Por quê? Do jeito que quando você planta uma semente, lembra da parábola do semeador? Pronto, Jesus ele diz que a palavra de Deus é a semente. E essa palavra, quando ela cai numa terra, num solo bom, não é? Quando ela cai num solo bom, e esse solo é o nosso coração, ela produz, então a palavra produz resultados. Então, quando essa palavra ela é acolhida, não é como diz a palavra em Tiago, eu vou colocar para vocês, eu estou lembrando desses textos, eu prefiro colocar para vocês, para que vocês possam acompanhar e verificar, não é, por si mesmo o que está escrito. Deixa eu colocar aqui, Tiago capítulo 1, amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu ver se está para vocês aí. Tá. Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem com humildade, humildemente. Amém? Deixa eu colocar em outra versão. Versículo, não é? Cadê? Versículo 21 está aqui. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com humildade. O que é que eu devo acolher? O que é que eu devo acolher? A palavra. O que? A qual a palavra é poderosa. Para o quê? Para salvar a minha alma. A palavra ela é poderosa para salvar. Mas eu preciso fazer o que, querido? Fazer o que com ela? Acolher. Amém? Acolher. Deixa eu colocar em outra versão aqui. Olha só. Numa versão chamada Linguagem de hoje. Portanto, deixe todo o costume moral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem de Deus plantada no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, a palavra ela é poderosa para salvar, para curar, para libertar, para transformar, mas ela precisa ser o quê? Acolhida, aceita, guardada onde, querido? No coração, não é na mente. Não é na mente. Então, essa palavra, quando ela é acolhida, ela produz algo. Amém? O resultado dessa palavra é o quê? Quando essa palavra é acolhida. Eu vou voltar para Hebreus. Amém? Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ela produz o quê? Fé. Fé é uma certeza. Fé é certeza. É a certeza. Não é? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então eu espero por coisas, mas no dia de hoje eu não estou vendo estas coisas, como diz a palavra, a convicção de fatos que eu não estou vendo. Então fé, eu estou esperando por coisas, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Ou seja, não tenho dúvidas a esse respeito. Eu sei que eu chegarei na outra margem. Eu sei que eu chegarei na outra margem. Entenda, essa convicção, essa certeza, ela é o resultado do acolhimento da palavra. Se eu não acolher a palavra, ou seja, se eu não guardar o que a Bíblia diz sobre o assunto em questão, não tem como fé ser gerada no meu coração. Fé, ela é do coração, porque com o coração se crê. Deixa eu colocar para vocês, amém? Eu já citei várias vezes, amém? Mas deixa eu colocar rapidinho, pode ser que alguém... Romanos capítulo 10, glória a Deus. Versículo 9, né, diz assim. Deixa eu ver aí. Tá aparecendo, tá. Glória a Deus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Fala comigo, no coração se crê. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê, querido? Porque com o coração se crê
para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê. Com o coração se crê. Então, não é na mente, a fé ela não é da cabeça, a fé é do coração. Amém? E com o coração se crê, ou seja, o que é crer? É a ausência de dúvida. Deixa eu mostrar outra passagem para vocês. Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, o contexto dessa passagem fala que Jesus ele falou com a figueira. Amém? Jesus falou com uma figueira sobre essa figueira não dava fruto. Amém? Deixa eu colocar aí para vocês. Diz assim a palavra no capítulo 11, Jesus, no outro dia, depois nós podemos ler, voltar para esse texto, agora não tem tempo como detalhar ele mais. Jesus ele teve fome, e isso está desde o versículo 12, capítulo 11, versículo 12, você pode ler, amém? Jesus foi ver se numa figueira tinha fruto, e não teve, só tinha folhas. Jesus amaldiçoou, falou com essa figueira, nunca mais come alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram isto, foram para Jerusalém no outro dia, quando estavam passando novamente. A Bíblia diz que Pedro viu que a figueira, diz aqui, versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Perdão aí, não está aparecendo para vocês. Tá aí. A figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse o quê? O que é que Jesus disse? Tende fé em Deus. O que é fé? O que é fé, queridos? É convicção. Jesus diz, tende fé em Deus. Se eu fosse mudar essa palavra aqui, fé, e colocar o que a Bíblia diz sobre fé, o que a Bíblia diz que fé é? Fé é certeza, fé é convicção. Se eu fosse substituir essa palavra fé aqui por convicção, por certeza, como ficaria? Tende convicção em Deus, ou tende convicção no que Deus diz. Ou seja, não tenha dúvida a respeito das coisas de Deus. Ter fé em Deus, querido, não é simplesmente crer na existência de um Deus. É ter convicção no que Deus diz. É ter certeza no que Deus diz. Vamos lá, depois nós podemos falar mais sobre isso. Porque em verdade vos afirmo, olha só o versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? E não duvidar onde, querido? No coração. Mas crer aonde? No coração. Não duvidar no coração, mas crer aonde? No coração. Então, fé do coração, o que é fé? É não duvidar no coração. O que é fé? É uma certeza que eu tenho no meu coração, não na minha mente. Na minha mente eu posso ter perguntas tais como: de quando será? Como será? Né? Depois eu vou pretendo gravar um outro vídeo falando sobre fé, né, e assentimento mental. O que é assentimento mental? As pessoas às vezes elas têm um pensamento e elas pensam que isso é fé. Amém? Mas fica para outro momento. Amém? Se o Senhor me permitir, eu vou gravar sobre isso. Vou gravar um vídeo sobre isso. Amém? Falando exatamente isso. O que é fé é não duvidar no coração, mas crer. O que é crer é ter certeza. O que é fé é certeza. É uma certeza que eu tenho aqui no meu coração. Na minha mente, eu não entendo, por exemplo, como será, quando será, de que maneira será, quando se cumprirá, mas eu sei por dentro, eu sei que será. Eu sei que vai acontecer. Eu não tenho dúvidas que se cumprirá. Então essa convicção, essa certeza é no coração. Na mente pode existir perguntas, tais como: quando será isso? De que forma será isso? Não é? Essas perguntas eu posso até nem respondê-las, né? Não ter respostas para elas. Mas no meu coração eu terei uma certeza. Embora eu não saiba quando, mas eu sei que haverá. Eu sei que Deus fará. Eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir. Eu sei do que Deus disse vai se cumprir. Entende, querido? Fé é não duvidar onde? No coração. Não é duvidar na cabeça. Na cabeça você pode ter essas perguntas. Como será? Mas no seu coração você vai ter essa convicção. Eu sei que vai acontecer. Jesus disse, tende convicção em Deus.
Se nós fôssemos falar, querido, ter fé em Deus, é exatamente isso. Ter fé é ter fé no que Deus diz. E fé não é apenas uma crença morta, um desejo. Fé é uma certeza. Em que? Certeza no que Deus diz. Ter fé em Deus é ter fé no que Deus diz. Amém? Quando você diz, eu creio em Deus, o que você quer dizer com isso? Será que você quer dizer, eu creio em Deus, no sentido, querendo dizer, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é real? Maravilha, tudo bem, isso é bom. Mas lembra do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando nós lemos? Deixa eu colocar para você rapidinho para a gente finalizar. Hebreus, glória a Deus. Eu sei que o tempo realmente é muito limitado, querido. Mas, graças a Deus, eu creio que o Senhor está dando uma excelente oportunidade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Lembra que eu falei no instante? Creia que Deus existe. Quando você diz, eu creio em Deus, o que você quer dizer? Que Deus existe? Isso é o primeiro ponto, isso é a primeira etapa. O segundo ponto é crer que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A fé, ela vai ter esses dois estágios, vou usar essa palavra, esses dois pontos que a fé vai tocar. Que Deus existe, ou seja, você não vai ter dúvidas a esse respeito, mas também você sabe que nas suas necessidades, nos seus momentos difíceis, esse Deus que existe se torna o teu galardoador, se torna aquele que cuida de você, que opera milagres na tua vida. Aleluia, que opera maravilhas na sua vida. Então a fé, ela tem isso, é uma certeza. Fala comigo, fé é certeza. Fé é convicção. Amém, queridos? Fé não é um desejo, fé não é um pensamento positivo, fé é certeza. Embora na mente eu não tenha respostas para aquilo, mas no meu coração eu digo, eu sei que é real. Então, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, estou finalizando. Não se esquece, por favor, de se inscrever, de deixar o seu joinha e de comentar também, amém? E de compartilhar nas suas redes sociais. Então, queridos, espero que vocês tenham sido abençoados com essa série, nós temos falado sobre fé, e que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até a próxima, se assim, o Senhor permitir. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Fica na paz.